É possível acontecer a anistia dos bolsonaristas presos e até mesmo do Bolsonaro? O que você acha? Agora, no dia 16 de março de 2025, vulgo domingo, está acontecendo manifestações em Copacabana pela anistia. Pela anistia de quem? Dos bolsonaristas presos no dia 8 de janeiro, lá na invasão ao Congresso, ao STF, tudo isso. E também, segundo eu entendi, também pela anistia do Bolsonaro, que está inelegível. Vejamos aqui, ó, imagens da convocatória para essa manifestação. As centenas de presos e perseguidos políticos, mais do que nunca, precisam de todos nós. Vamos lutar pela liberdade deles. A nossa liberdade precisa ser conquistada por nós. A nossa pauta, a anistia. O que a gente precisa Querem anistia ali para os bolsonaristas presos, tá bem claro. fazer é voltar a ocupar Azul. Nós vamos lotar Copacabana, Todos nas ruas para resgatar o nosso país. anistia já. Aqui colocou a data certinho. E aí, o que seria essa anistia? No que consistiria? Então eu encontrei aqui 2 projetos de anistia para nós vermos. O primeiro deles aqui, que diz que é o que está mais avançado, o projeto de anistia, é a lei número 2858 do deputado Major Vitor Hugo. E aí ela estabelece o seguinte, ó. Concede anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Entenderam a importância disso aqui? Ó? Porque ela aqui é bem abrangente. Em contrapartida, tem a outra PL já no Senado Federal do senador Hamilton Mourão. Ela é mais restritiva, ela concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes, tá, nos artigos ali, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Então, ela é mais restrita a quem participou dos atos naquele dia. Já esse projeto aqui do Vitor Hugo, do deputado Vitor Hugo, ela é bem mais abrangente. E aí vamos ver mais ou menos o que diz o projeto. Ó. No artigo 1, ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais em frente a unidades militares ou em qualquer lugar no território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. A anistia de que trata o caput compreende crimes políticos ou com estes anexos e com estes conexos eleitorais. Ó, para já livrar aqui possíveis políticos, né? Considerem-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza relacionados como crimes políticos ou práticas por motivação política. Aqui poderia livrar o Bolsonaro justamente da inelegibilidade e quem sabe até de ser preso por tentativa de golpe e tudo isso, que ele no momento está inelegível e será julgado nessa nova questão de uma possível tentativa de golpe de Estado. Então, isso daqui, ó, deixaria livre porque consideram-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou práticas por motivação política. A participação em manifestações de que trata o caput abrange também o financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza, além das falas, comentários ou publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma na rede mundial de computadores internet. Ou seja, todo mundo que se manifestou, que falou que a eleição foi fraudada, ou que invadiu lá, ou que custeou as manifestações nos quartéis, ou que esteve nos quartéis, ou que reclamou, ou que falou mal do Xandão, todo mundo seria anistiado e ninguém poderia ficar preso, nem ser preso futuramente. Isso aqui teria que passar na Câmara e no Senado. É claro que o STF poderia barrar, mas se passa na Câmara e no Senado e tem um grande número da população protestando, vai ficar mais difícil. Ainda continua. No parágrafo 4º, aqui diz: a anistia de que trata o caput não compreende a prática de crimes contra a vida, contra a integridade corporal, de sequestro e de cárcere privado.
Bom, que não enquadra a maioria dos que estiveram participando, né? O parágrafo 5º, consideram-se rodovias nacionais para fins de aplicação dessa lei as federais, estaduais, municipais, onde a galera esteve protestando. A anistia de que trata abrange também crimes supostamente cometidos ao se ingressar em juízo e as consequentes condenações por litigância de má-fé em processo de cunho eleitoral relacionados ao pleito presidencial de 2022. Claramente essa parte aqui é para anistiar realmente o Bolsonaro, que está inelegível. Ficam anuladas as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ou comum às pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos atos descritos. Lembra aquela multa de 22 milhões que o PL teve que pagar? Então, é isso daqui. A anistia de que trata esta lei atinge também as restrições de direitos de qualquer natureza ou finalidades impostas pela Justiça Eleitoral. Você não poder falar com outro, como o Bolsonaro estava proibido de falar com o Valdemar, agora foi liberado, né? Quando ele estava proibido de falar com o Valdemar, o presidente do PL, ou de você ter que andar com tornozeleira e assim por diante. Ou comum em decorrência de processos ou inquéritos de qualquer forma relacionado ao descrito no artigo 1, em especial aos que se voltem contra a livre manifestação do pensamento, a imunidade material parlamentar quanto às opiniões. Aqui Daniel Silveira, conseguiria ficar livre com isso aqui. Palavras e votos, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, seja em manifestações populares, em entrevistas, em debates, aqui livrando todos os jornalistas bolsonaristas e todo mundo que opina em política, que é a favor do Bolsonaro e que deu o seu parecer que as eleições tiveram graves problemas, foram fraudadas, tudo isso aí. Em apresentação de programas jornalísticos nas redes sociais e outros veículos publicados na rede mundial de computadores e internet ou qualquer outro meio. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E aí vem dizendo aqui qual é a justificativa, onde eles se baseiam, tudo isso daí, porque realmente deve soltar as pessoas. Lei proposta pelo deputado federal, Major Vitor Hugo. Então, essa estaria mais avançada, por isso eu nem li a do Mourão, que ela é muito específica. Essa aqui é mais avançada porque ela é a mais abrangente. Pega todo mundo, praticamente livra todo mundo que esteve nas ruas combatendo o sistema eleitoral, combatendo o que foi acusado de fraude, tudo isso daí, e fazendo protestos, obrigando para que Bolsonaro continuasse no poder. Praticamente essa lei é mais abrangente, é a PL, então aqui, ó, cadê? É a PL Lei número 2858, e é por isso que as pessoas estão na rua hoje. E um dos gritos principais nisso aqui tudo, além da liberação das pessoas da prisão, é justamente esse trecho aqui que eu encontrei, ó. Até vou tirar aqui para ficar mais amplo, ó. Ó o que diz. Golpe é eleição sem Bolsonaro. Então, um dos grandes focos dessa manifestação, segundo o meu entendimento, é dessa manifestação agora, no dia 16 de março, nesse domingo, é justamente conseguir uma anistia para que o Bolsonaro possa concorrer a presidente da República. Quem não lembra por que ele está inelegível, aqui entrei na página do TCE e diz aqui, ó, o TCE declara Bolsonaro inelegível por 8 anos. Por quê? Por maioria dos votos, de 5-2, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade. Não saiu nada certo aqui. Declarou a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por 8 anos, contando-os a partir das eleições de 2022. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado. E aí o Walter Braga Neto não entraria isso aqui, ele está preso pela questão ali da tentativa de golpe, possivelmente, mas não tem nada a ver com isso daqui, ele não estaria inelegível. E olha que interessante, se são 8 anos contando a partir da eleição do dia 2 de outubro de 2022, no dia 6 de outubro de 2030, que seriam as eleições para presidente em 2030, o Bolsonaro estaria há 4 dias
que ele já estaria fora disso daqui, e ou seja, ele estaria elegível para concorrer. Isso possivelmente, que daí teria que ver os trâmites, se ele consegue se candidatar, recorrer, tudo isso aí, para no dia 6, que ele já estaria elegível, ele poder ser candidato a presidente novamente. Mas a questão é que para 2026 ele aqui ainda está inelegível. E aí foi por causa dessa reunião aqui. Eu vou botar um trecho da reunião. Ó. Essa é a reunião que ele fez com os embaixadores. Vamos ouvir um pouco. Exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após eleições, quem manipula é quem ganhou. Então, seria eu o manipulador. E a Polícia Federal começou, então, a apurar se houve ou não manipulação e de quem seria a responsabilidade. Então tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais. Obteve acesso aos milhares de código-fonte. Que teve acesso à senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado. Então tem essas informações aqui, aí o pessoal vai dizer que... O pessoal não, né? O STF disse que aqui ele fez aqui, ó, uso indevido dos meios de comunicações durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros, porque segundo os membros do TSE encontram que ele divulgou informações falsas e tudo isso, e aí sobre as urnas que serem fraudulentas aqui, ó, não são opiniões possíveis, são mentiras fraudulentas, enfatiza aqui um dos ministros do STF. Vocês podem ler aqui, é só entrar aqui do STF, do TSE, é só entrar aqui e ver. Também vou deixar na descrição a reunião completa, aqui o vídeo da reunião completa para vocês verem, mas estão dizendo que Bolsonaro então divulgou fake news, que fez uso de informações falsas para os embaixadores, tudo isso sobre as eleições brasileiras, e por isso ele ficou inelegível por 8 anos, não podendo concorrer em 2026 para presidente, mas em 2030, talvez se ele consegue jogar bem ali juridicamente, ele poderia concorrer, porque quando serão as eleições no dia 6 de outubro, já acabou o prazo, porque a inelegibilidade dele começa a partir do dia 2 das eleições de 2022, do dia 2 de outubro das eleições de 2022, como está aqui no site do TSE. E aí, o que é interessante é que o Estadão coloca aqui, ó, 3 possíveis caminhos para o Bolsonaro conseguir se tornar elegível novamente. Qual é o primeiro caminho? Recurso ao STF, que possivelmente está recorrendo, mas esse aqui não tem jeito, né? Vai recorrer ao STF e ele perdeu, isso aqui está perdido. A outra é a aprovação de uma lei de anistia e alteração na lei de ineligibilidade, que seria a lei da ficha limpa, que o ano passado estiveram tentando mudar alguns requisitos ali, que poderia tornar ele elegível, e outra opção seria a aprovação de uma lei de anistia. É claro que os comentaristas aqui, o Estadão trouxe e disseram que eles não acreditam em nenhuma dessas possibilidades, porém, com o povo na rua protestando. E se as eleições saírem bem, a gente vai ver a repercussão ao longo dos dias, né? Claro que os bolsonaristas vão dizer
que beleza, deu certo, deu milhares de pessoas nas ruas protestando, tudo isso daí. A esquerda vai dizer que não, os lulistas, petistas vão dizer não teve ninguém, foi um gato pingado, mas as repercussões a gente vai ver ao longo do tempo, e até porque se der bem certo essas manifestações, eles estarão convocando mais para inflar as ruas e pressionar os deputados para conseguir os 2/3 da Câmara dos Deputados e os 2/3 do Senado, para que uma dessas duas opções aqui saia, ou a alteração da lei da ficha limpa, que dá inegibilidade, ou a aprovação da lei da anistia, que eu acredito que para o campo bolsonarista seria a melhor coisa, como a gente viu ali, ó, o PL 2858 de 2022 do Major Vitor Hugo, ele traz uma anistia geral. Isso daqui seria muito forte, seria uma vitória assim estrondosa para o bolsonarismo conseguir a anistia de todo mundo, e com a pressão nas ruas e dos deputados ficaria mais difícil o STF voltar atrás. E se voltasse atrás, estaria estabelecido o caos, porque daí ninguém na população ficaria de acordo com o que o STF fez, e a Câmara dos Deputados e o Senado ficaria bem contra o STF, até quem pode ser que votou contrário, porque estaria alterando algo que o próprio Congresso votou em peso. Então, a gente pode ver as alianças políticas. É fácil conseguir isso? Obviamente que não é fácil. Essas duas possibilidades aqui do Estadão, principalmente a aprovação da lei da anistia, obviamente não vai ser fácil isso aqui. 2/3 do Congresso praticamente para conseguir isso aqui, da Câmara, dos deputados, dos senadores, não. Mas pode ser, quem sabe, o início desse caminho que o bolsonarismo trace para conseguir a elegibilidade de Bolsonaro para 2026 e para conseguir libertar os bolsonaristas presos do 8 de janeiro de 2023. E aí, o que você acha? Será que eles vão conseguir? Será que não vão? Será que essas manifestações vão começar a dar resultados e trazer mais gente para apoiar, voltar muitos dos bolsonaristas que deixaram de apoiar ou que ficaram desanimados? Será que ganham um novo ânimo para conseguir pressionar? Será que os deputados na Câmara conseguirão fazer alianças necessárias? Os deputados e os senadores ali vão conseguir fazer alianças necessárias para aprovar essa lei da anistia? Se o Bolsonaro conseguir isso, ou melhor, se o campo bolsonarista conseguir isso, pode ter certeza que aí foi uma grande vitória e está aberto o caminho para Bolsonaro voltar a ser presidente em 2026. Porém, se eles não conseguirem isso, há uma grande probabilidade de que Bolsonaro seja preso e aí fique mais difícil ele até conseguir ser presidente ou voltar a ser presidente em 2030. E praticamente o campo bolsonarista vai ter que se moldar, achar novos líderes e talvez a força do bolsonarismo, ou do Bolsonaro, vai caindo. O que você acha? Deixe nos comentários de forma respeituosa. Eu aqui vou estar colocando alguns vídeos depois relacionado dos discursos que foram feitos ali do Bolsonaro ali em Copacabana, dessa manifestação pela anistia. Dá uma olhadinha pra gente ver realmente o que aconteceu. Vou estar colocando meu comentário ali também. E sempre peço de forma respeituosa, porque senão eu vou ter que te bloquear, te ocultar do canal, tudo isso daí. Sou Santiago Pinhoso e essa é a minha opinião de algum local do sul do Brasil.